Seja bem-vindo, sente-se no seu lugar e abra a sua Bíblia. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então vamos aqui por parte. O pior problema que todo ser humano tem na Terra não são as doenças, não são os demônios, não são os problemas econômicos. O pior problema que alguém pode ter chama-se incredulidade. A incredulidade em qualquer área, entenda bem. Às vezes você, por exemplo, pode ter tido a fé da salvação. Você entregou seu coração para Deus, você está salvo. Se você morrer, seu nome está escrito no livro da vida, porque você creu no perdão de Deus, no sangue de Jesus que foi derramado para poder te purificar. Então você está salvo. Relativo à salvação, você não tem problema nenhum. Mas o problema é que, se você também não tiver os princípios de fé nas outras áreas da sua vida, você vai ter problemas. E problemas só são solucionados, não é com tempo, é com milagre. Deus, então, criou o meio de resolver os nossos problemas. Qual meio que Deus criou? Deus criou a fé. A fé, como nós vimos aqui ontem, ela é a certeza, é a realidade daquilo que você espera, ou seja, você já age hoje como se já fosse o dia de amanhã. Porque às vezes, por exemplo, muitos de nós ficamos assim, né? Como eu falei aqui, não sei qual foi o culto que eu disse isso, mas tem às vezes aquelas pessoas que elas ficam esperando o tempo bom, o dia bom para poder casar. Condições financeiras para poder casar. Pode olhar a questão aí na fila, esperando até hoje, porque as condições nunca pintaram, nunca vieram. Se você der um passo de fé, talvez assim você resolve o seu problema. Naquele negócio, por exemplo, do Discovery Channel, tem lá um documentário daquele bichinho que fica dentro da toca, eu não sei como é que chama aquele bicho lá. Eu esqueci o nome do bicho. Mas o camarada estava contando um caso que um bichinho daqui, aquele bichinho que fica lá andando, eu esqueci, não é castor não, é um outro. Rapidinho, mas o bichinho levanta, fica em pezinho assim, bonitinho ele. Oi? Suricato, acho que é o suricato. Não sei. Aí o bichinho está lá fora da toca e ele tem uns buracos que ele esconde. Quando vem o predador, ele corre e esconde nesse buraquinho. Só que naquele dia o bicho voou, vapo, pegou a cauda dele todinho, arrancou a cauda. E o bichinho ficou tão traumatizado que naquele dia ele foi acertado, que não deu tempo ele entrar com a cauda e tudo dentro do buraco. Entrou o corpo, a cauda ficou de fora e o bicho, puf, pegou a cauda dele e arrancou fora, né? A cauda dele já estava com as patinhas lá dentro do buraco, já então não tinha como arrancar ele todo, mas a caudinha dele foi embora, ele perdeu a cauda. E ele ficou tão traumatizado que ele não saía mais do buraco com medo de ser atacado novamente. E de tanto medo de ser atacado de novo, sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu dentro do buraco. A mesma coisa é aquelas pessoas que às vezes tentou algo na vida, não deu certo. Aí o que a pessoa faz? Nem tenta novamente, porque já fez isso, não deu certo, você quebrou a cara, você vai ver. Não adianta nem você me chamar que eu não vou com você nessa. Às vezes é a mulher que fala com o marido que fala com a mulher. E às vezes Deus que fala comigo e fala contigo. Só que você diz assim, não, eu vou esperar as condições melhorarem, assim que Deus me der condições, eu vou fazer isso novamente. Mas enquanto não tiver condições, deixa a coisa, vou orar a Deus e pedir a Deus para Deus dar essas condições, a gente vai fazer.
A época, por exemplo, em que todo mundo comprou do meu pai pelo preço que ele quis vender, foi uma época de muito sol, seca. Meu pai preparou uma imensidão de campo que até nós mesmos, os filhos, questionamos ele. Meu pai falou, não, nós vamos fazer porque quando nós plantarmos, Deus vai fazer a chuva cair na terra. Não chovia. Meu pai não era crente, irmão. Olha só a coragem do velho. Ele não era crente. Também ele não era velho naquela época, não. Ele estava novo ainda. E meu pai preparou uma imensidão de campo. Na época ele até falou comigo assim, ô Carlos, escolhe o tamanho que você quiser daqui até tal lugar, você só vai pagar o pessoal para plantar, limpar e colher para você. Isso aí você vai pagar. Mas é tudo seu, a colheita é toda sua. E também por um outro lado, né? Tinha umas coisas que pai com filho, irmão, é sensacional. Né? Uma vez ele pegou umas 15 vacas que eu tinha, vendeu e falou assim, depois quando eu receber o dinheiro eu te dou o seu. Aí, irmão, depois eu até perdoei meu pai. Falei, pai, está perdoado, tudo é nosso mesmo, né? Não precisa só me pagar aquelas vacas, não. Né? Ele não deu. Aí eu achei assim também, bom, ele está me dando esse negocinho só de nome. Chegar na hora, ele não vai, né? Vai pegar esse negócio, colher para ele. Vai que esse negócio também não dê. Eu vou escolher só um pedaço aqui. Escolhi um pedaço singelo, simples lá. Mas na época de colheita, deu R$1 milhão. Era muito dinheiro. Naquela época, era dinheiro pra caramba. Né? Era muita grana. Só que ele deixou eu escolher o que eu queria. Se eu tivesse escolhido mais, tivesse acreditado, tivesse confiado para poder fazer um espaço maior, eu teria feito uma colheita muito, infinitamente maior. Só que eu não quis. Por quê? Porque eu fiquei assim, por duas coisas. Vai que meu pai pega tudo para ele, ou vai que esse negócio seca e não dê nada. Eu já vou ter que pagar para plantar. Então, vou gastar dinheiro, eu estou investindo. Mas qual é o trabalhador, o homem do campo, que planta sem ter esperança de colher? Tem muita gente. Vamos plantar porque chegou a época do plantio, porque senão a gente não colhe. Se perder o plantio, nós vamos plantar. Não, meu irmão. Todo mundo que planta dessa forma pode não colher. Da mesma forma, você vai investir em alguma coisa? Porque quando a gente fala em plantação na igreja, a pessoa já pensa em lá vem um envelope. Não, irmão. Quando você abre um negócio, você está plantando, porque esse negócio você está investindo nele para poder abrir. Às vezes você até endivida, tem gente que até pega aí dinheiro com o governo, né, no BNDES, para poder investir. Então você está plantando, você não está colhendo, você vai plantar. Agora, se você não tiver esperança de colher, por favor, não plante. Não faça isso. Ou não plante algo que não vai ser significativo a colheita para você. Se você olhar, por exemplo, para o tempo, como muitos daqueles fazendeiros na época do meu pai, olharam para o tempo e eles não plantaram. Se meu pai tivesse olhado para o tempo, ele também não teria plantado. E se ele não tivesse plantado, ele também não teria colhido o que ele colheu. E todo mundo teve que comprar da mão dele para comer o preço que ele quis comprar, o preço que ele quis vender. Ninguém tinha. O preço que ele colocasse, se você quiser comer, claro que meu pai não fez isso. Não, meu pai não tinha esse coração tão mau assim com os outros. Mas ele tinha para poder vender quando todo mundo se tivesse plantado, porque não choveu só na terra do meu pai. Choveu na região todinha. Por isso, olha o que a Bíblia Sagrada diz. Eu vou voltar aqui, depois eu vou dar um outro exemplo para você. Né? Eclesiastes, capítulo de número 11 também. Eclesiastes 11. Vamos embora para lá. Eclesiastes 11. Daqui a pouco eu passo para o pastor Nilton, ele continua com vocês no propósito, não muda nada não.
Ele vai dar um versículo para você, vai fazer igual na Universal. É só um versículo, sobre esse versículo nós vamos usar a nossa fé. Está aqui. Já está pronto aí, pastor Neto? Isso. Versículo 4. Coloca aí. O 4. Quem observa o vento, o que acontece? Nunca irá semear. Se você nunca trabalhou, por exemplo, no campo, com essas máquinas modernas, hoje, por exemplo, as máquinas estão fazendo tudo. Esses dias atrás, por exemplo, o camarada estava falando comigo aqui no norte do Mato Grosso, acho que 100 e poucos funcionários serão demitidos porque o patrão comprou 2 máquinas que vai fazer o trabalho dos 100 e poucos funcionários, só precisa de 2 operadores para saber operar as máquinas e acabou. E vai fazer o trabalho de 100 e poucos homens. Né? Só para você ver a tecnologia. Mas naquele tempo não. Você tinha que abrir um buraco no chão, pegar a semente e jogar. Né? Você vai agachar aqui para pôr a semente? Não vai. Então você jogava a semente no buraco e jogava a terra por cima com seu pé. Era assim que era feito o plantio. Agora, se estiver ventando muito forte, você lança a semente no buraco, ela vai cair no buraco? Não, não vai. O vento vai carregar ela. E às vezes você, dependendo da semente, você não vai ver nem onde que ela caiu, para poder pegar ela de volta. Então, quando estava ventando, deixa o versículo lá, pastor. Oxe, está dormindo, filho? Acorda ele, Jeová. Então, quando está, por exemplo, nesse sentido, se você observar a dificuldade, você não irá semear. Por exemplo, nessa pandemia, teve gente que prosperou e teve gente que quebrou. Qual foi a diferença? Como é que um sobe e outro desce? Se estava ruim para quem desceu, estava ruim também para quem subiu, não estava não? Será que estava fácil? Qual é a diferença entre quem subiu e quem desceu? Foi as atitudes. Quer ver? Eu até falava com alguns pastores nossos, em 2015, se não me falha a memória, eu não sei, tem que olhar lá para mim poder ver direitinho. Chegou um pastor para mim não, ele chegou para muita gente. Numa reunião que teve, era um pastor da Guatemala, ele disse assim, o futuro da igreja está nas redes sociais. Você, pastor, que não tem uma rede social, abra uma e comece a trabalhar nela. Vai chegar uma hora que você vai precisar dela. Vai chegar uma hora que as pessoas não vão poder ir todos os dias na igreja, que as pessoas não vão poder frequentar o culto. O culto presencial nunca vai acabar. Mas vai ter gente que vai ter dia que não vai dar para ir. Então você tem sua rede social, grava, põe lá, transmita ao vivo, faça qualquer coisa para a palavra chegar na vida dos irmãos. Eu não tinha rede social, elas já existiam. Já tinha o Facebook, né? Já tinha, acho que o Instagram ainda não tinha, né? já tinha o YouTube. Eu não tinha nenhuma dessas redes. Eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz foi chamar alguém e criar para mim o meu perfil na rede social. Eu vou criar. Cheguei aqui no Mato Grosso há 4 anos atrás, falei com alguns pastores, que tinha pastor também que não tinha rede social, não gostava. Bom, eu também não gosto, eu também não fico lá batendo papo, interagindo. Eu vou lá, ponho o que me interessa e eu não fico lá analisando a vida dos outros. Às vezes as pessoas dizem assim, você ouviu o que fulano falou? Não, eu tirei um print aqui e trouxe para o senhor, eu vejo. Eu não vou ficar caçando, ver o que Beltrano está falando, não me interessa, irmão. Não me interessa a vida dos outros, o que me interessa é a palavra de Deus. O que se eu posso ser útil, ajudar alguém, é ensinar algo que presta, porque de ruim o mundo já está cheio, não precisa de alguém que está fazendo fofoca, falando mal dos outros lá não. Já tem gente demais que faz isso, você não precisa fazer isso. Aí, falei com o pastor Leandro, por exemplo, aqui do Cristo Rei, era um que não tinha, eu falei, Samuel, cria um para ele, e contra o contragosto dele você vai precisar. Ele pode não usar, mas que precisa. Porque chegou uma hora, por exemplo, que fechou a igreja, nós ficamos ilhados, você não podia vir, nós não podíamos fazer o culto, a gente não podia falar com todo mundo ao mesmo tempo. O que nós fizemos? Falamos na rede social.
Eu tive dias, por exemplo, que eu tinha 1.500 pessoas assistindo a minha live. Na minha igreja não cabe isso aqui. Então eu tive a oportunidade de pregar mais para pessoas fora do que para pessoas dentro. E pessoas de qualquer lugar podem assistir. Agora, se eu não tivesse feito isso, como que a gente poderia ter atendido as pessoas na hora da necessidade? É por isso que Deus está nos mostrando e dizendo: quem observa o vento nunca vai semear. Se você vê, eu tenho dificuldade, eu não consigo, eu não tenho dinheiro. Irmão, quem é que tem? Quem tem está segurando. Existe dificuldade para todo lado, mas existe uma coisa chamada fé. Se você não tiver a fé para você poder agir, você nunca vai semear. E se você não semeia, você também nunca colhe. Porque ele diz que o que olha para as nuvens nunca cegará. Você nunca vai colher. Se você olha o vento não vai deixar você semear. Se você olha para as nuvens, você diz: não vai chover, não vai dar a chuva na hora da colheita e eu vou perder a minha colheita. Ou seja, se meu pai tivesse olhado para o tempo como estava seco, ele não teria semeado. E se ele não tivesse semeado, ele não teria colhido. A chuva veio exatamente como ele propôs. Quando eu terminar a plantação, Deus vai mandar a chuva. Mesmo meu pai não sendo um evangélico, mas agindo de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala, e Jesus disse uma coisa que às vezes é vergonhosa para mim e para você, que diz assim: os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. O pessoal das trevas tem coragem de agir na hora da luta, na hora da dificuldade. Os filhos de Deus vai igual um cachorrinho sarnento, só reclamando. Tá difícil, né, irmão? Ô luta, nossa, que dificuldade. Mas olha aí por mim, viu, pastor? Que Deus me dá a condição, né? Eu preciso, porque eu tenho que pagar a minha folha de funcionários, eu preciso, né, aumentar a minha renda. Você precisa? Tem certeza? Então começa a agir na fé, porque senão você nunca vai colher. A dificuldade, o problema não é a dificuldade, o problema é não semear na dificuldade. O problema é não se posicionar na hora da luta. Acredito eu, por exemplo, que esse é o maior entrave na vida das pessoas. É na hora da crise você não se posicionar. Eu tive, por exemplo, algumas coisas, por exemplo, nessa pandemia, que eu bati os pés e disse que não iria fazer. Me deram sugestão: vamos fazer assim, assado. Não vou fazer não. Porque se nós pregamos fé, nós temos que acreditar que isso vai passar. Nós temos que crer que vai melhorar. Nós temos que acreditar. Nós vivemos da fé, então nós não vamos ser tragados por essa coisa. Nós vamos permanecer firmes. Deus irá nos guardar. Deus irá nos proteger. Deus irá nos sustentar. Deus irá prover na hora do aperto. Eu só não posso correr e querer que Ele venha prover se eu não estou esperando provisões. Se eu estou escondido dentro de uma caverna, não preciso esperar de Deus. Gideão, o povo de Israel naquela época, está lá na caverna, nas fortificações, escondidos. Eles deveriam estar onde? Na frente de batalha. Quando Gideão foi lá para o lagar malhar o trigo, Deus chega para ele e disse: homem valente, vai nessa tua força. Porque Deus só agiu quando Gideão agiu. Diga assim comigo: Deus não age se eu sou um parasita. Vira para o teu vizinho e diga assim: você não é um parasita. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de fé. Fala com a mulher, com o homem você diz para ele que ele é homem. Já chega de confusão que o pessoal está fazendo aí. Daqui a pouco, como é que fala? Como é que ele tem que falar lá agora? Não pode ser macho e fêmea mais não. Como é que é, pastor Nilton? Esqueci como é que é.
Esqueci a palavra que dá. Porque eu também não vou falar, estão ferrados comigo. O YouTube já me mandou um e-mail anteontem sobre as novas linguagens, as coisas que poderão prejudicar e você ser banido da comunidade. Mentira. Só não pode ajudar a retirar. Mas na hora que tiver que falar, nós temos que falar. Versículo 5, coloca aí. Diz assim: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Gente, olha, dá uma só analisada para você ver que coisa interessante que Salomão fala aqui. Primeira coisa, se você, por exemplo, pega um embrião e ele vai para o ovário da mulher, acho que é o ovário, né? Não sei onde é que faz isso, não. E ali vem a fecundação. O embrião não tem osso, não tem olho, não tem boca, não tem nariz, não tem mão, não tem nada. Mas como é que a gente nasce com tudo isso? Como é que um embrião, um líquido praticamente, se transforma e forma ossos dentro de uma mulher? Você já parou para você imaginar isso? Os caras ainda falam que nós viemos do macaco. Então o macaco é inteligente pra caramba, né? Os camaradas dizem, não, nós viemos de uma explosão, foi um negócio que saiu dentro da água assim, pronto. Mas ok, mas que coisa inteligente é essa coisa? De um embrião que entra e vai lá com o óvulo da mulher, e ali dentro do ventre da mulher começa a formar braço, dedo, junta, nervo, olho, e sai um cara bonito que nem eu. Gente do céu, isso é fantástico. Nós não estamos na Globo, mas isso é fantástico. Porque às vezes você quer saber como é que as coisas vão acontecer, mas você não age. Você fica esperando que Deus faça o que você deveria fazer. Se você, por exemplo, quer ter colheitas, você tem que ter plantações. Se você quiser ter lucros, você tem que ter investimento. Em que você vai investir? Invista no que você sabe fazer. Porque não adianta você investir, por exemplo, em futebol, quando você não conhece futebol. Não adianta você investir em melancia, se você conhece café. Ou, no mínimo, você tem que estudar. Tem um judeu, por exemplo, que é dono das maiores redes de cafeteria do mundo, que esse camarada começou trabalhando com o tio dele, trabalhou 2 anos com o tio, de graça, para aprender sobre cafeteria, o café, como manusear, como fazer. Ele trabalhou de graça na cafeteria do tio, saiu de lá do tio, abriu uma cafeteria para ele, e é uma das maiores do mundo hoje, é a dele. O que ele fez? Ele investiu para poder... Aí você olha e diz assim, ele tinha 16 anos, quando ele começou a trabalhar para o tio. Trabalhou 2 anos, aos 18 anos ele saiu e foi trabalhar para ele. Aí poderia dizer, mas eu trabalhei 2 anos de graça. Mas agora ele tem experiência, porque muitas vezes o que você precisa não é de dinheiro. O que você precisa é saber fazer dinheiro. Dinheiro você pode trabalhar com um dos outros. Basta você saber. Começar, organizar e fazer, porque o problema nosso é que nós olhamos só para a coisa como ela funciona. E Deus está dizendo, olha, você vai ter que ter um passo de fé, porque assim como você não sabe como é que dentro do ventre da grávida entra o embrião e ali cria osso, assim também você não sabe como é que eu vou fazer. Mas se você não sabe como é que eu vou fazer, você nunca saberá se você não começar. Olha que coisa interessante. Ou seja, é loucura mesmo, filho. A pessoa de fé, ela não é normal. Por isso que Paulo diz que a pregação da palavra de Deus, a pregação da cruz é loucura.
para os que se perdem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Você, pastor, como é que eu vou fazer isso? Não sei, quem vai fazer é Deus, você só tem que fazer. O marido, por exemplo, só deita com a mulher, né? Aí lá sai uma criança. Quem foi que fez alguma coisa? Ninguém fez mais nada. Quem fez foi Deus crescer lá dentro. Quem fez foi Deus criar tudo lá dentro e trazer aquela coisa bonitinha lá de dentro para dar trabalho para a gente aqui fora. E você ainda olha e diz: olha que coisa linda, a cara do papai. Deus o livre se saísse parecendo a gente. Não é? Claro que não é, a gente só está iludido. Então, quando você precisa, é investir. Se você quiser retorno, você tem que ter investimento, ou seja, invista sabendo que vai haver retorno. Como que eu vou fazer isso? Pergunta para quem está mandando você fazer. Quem está te mandando fazer? Quem está mandando você fazer é Deus. Quer ver? Versículo 3 do capítulo 11. Diz assim: estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Olha o que Salomão, que foi o homem mais rico do mundo, porque também foi o homem mais sábio. Então você vê que o que deu sabedoria a Salomão necessariamente não foi trabalho forçado. Trabalhar, a gente tem que trabalhar, mas a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Tem gente que às vezes de tanto trabalhar está doente. Então não é trabalhar como um animal que prospera você. Tem muita gente que trabalha como um bicho doido e não prospera. E está endividado, está com a vida amarrada, está preso. Não consegue aumentar os seus negócios, suas rendas, suas coisas não crescem, porque falta o quê? Sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. Salomão diz em Provérbios 2 que se você achar a sabedoria, ela é melhor do que o ouro, do que a prata refinada. Então a sabedoria é melhor do que qualquer moeda que você possa ter nas mãos sem saber gastar. Por isso, ele diz assim, pega o que você tem e invista. Não invista somente em uma coisa. Pelo menos em uma diferente. Sabe por quê? Se uma não der certo, a outra deu. Deixa eu só mostrar para você, vou dar como exemplo, porque eu poderia pegar um cara aí de outro fora, mas vamos pegar daqui de dentro. Se são lícitos, permitidos no nosso país, é lícito porque senão não faria. Agora, se é certo pela fé a qual nós vivemos, aí a gente tem que analisar. Mas vamos pegar o Silvio Santos. Quantas empresas ele tem? Ele não tem só o SBT. Lembra quando deram um cano nele lá e surrupiaram o banco dele e ele teve que fechar o banco? Ele tinha lá outra, Jequiti, tinha lá o não sei o que do milhão, mais não sei o que, outras coisas mais, e daquilo dali foi de onde ele levantou, não perdeu, rebolado, continuou crescendo, está aí até hoje. Está com quase 100 anos de vida, não para de trabalhar e continua gerando recursos e dando emprego para os outros, suprindo a vida de muita gente e crescendo debaixo do nosso nariz. Nós falamos, esse homem tem sorte. Não, ele tem fé. Ele acreditou, por exemplo, caso você não conheça a história dele, eu sei um pouquinho, que tinha um irmão nosso, obreiro nosso lá no Rio, que era policial na época e corria atrás do Silvio Santos, lá na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, quando ele saía vendendo guarda-chuva, vendendo aqueles pente de bolso, aqueles espelhos de bolso, aqueles negocinhos que tudo ele vendia, de tudo ele vendia. Eu não quero café. Não, eu tenho aqui iogurte. Não, mas eu não quero mais iogurte. Mas eu tenho o cappuccino. Ou seja, ele nunca perdia a venda para o camarada. Ele parecia um shopping ambulante. Vende uma coisa, vende outra, faz uma coisa e faz outra. Para quê? Porque se uma não sai, a outra saiu. E o negócio está movimentando. Porque o problema da coisa é quando ela não movimenta. Quando para. Nem sempre, às vezes, as pessoas vão querer o produto que você tem.
Mais ou menos assim, quer ver? Eu cheguei um dia para um pastor nosso, eu fui numa cidade nossa, a mesma coisa que eu fiz aqui em Cuiabá. Eu estou procurando fazer o que eu vi aqui. Eu cheguei na cidade, dei uma volta nela, observei a cidade toda. Quando você observa o centro, só o centro da cidade, vai lá no centro, você vai ver o que é que a cidade precisa. Estou falando pelo lado espiritual, tá, irmão? Porque quando eu cheguei e eu vi uma farmácia na esquina, no meio, outra na ponta, eu falei assim, esse povo da cidade é tudo doente. Eu tenho que fazer aqui a oração para curar esse povo, é pregação para curar eles. Cheguei lá na igreja, tinha umas 300 pessoas. Quando eu chamei para ir lá na frente para receber uma oração de cura, você sabe quantas pessoas levantou? As 300. Como foi que eu vi isso? Deus não me mostrou nada, não. Eu cheguei na cidade e vi, nossa, tem mais farmácia aqui do que armazém. O problema desse povo aqui é, esse povo é doente. É farmácia demais, irmão. Como é que aquelas farmácias estão em pé se não tem consumidor? Se tem consumidor é porque tem doente. Falei, eu preciso ajudar esse povo aqui. Fiquei lá 2 dias e fiz culto lá só disso. E o que era de gente doente foi na outra igreja, na mesma cidade. A mesma coisa, tinha 150 pessoas. Quando eu chamei na frente, levantou a 150. Eu falei, pastor, você não entendeu ainda o que o povo aqui precisa? Às vezes você está aí pregando dinheiro para o povo. Dinheiro eles estão tendo para gastar com doença, para comprar remédio. Eles estão precisando de cura. Às vezes você vai pregar aí, não, sei lá o que você anda pregando, foi o que eu falei para o pastor lá. É a mesma coisa. Você olha no seu bairro, o que é que falta ali? Leva para lá onde você tem. Cria numa página que você tem, eu forneço, moro em tal lugar, faço isso, faço aquilo outro, papapá. Deixa o resto com Deus. Porque se você só tem um produto só e o seu produto não tem saída, você certamente vai à falência. Não sai. Aí, às vezes, as pessoas só ficam assim, pastor Nilton, põe a mão aqui e me faz uma unção com óleo com ouro. Na última segunda-feira vai dar que dia, pastor? Eu vou te dar o óleo com ouro que eu tenho. Você fazer uma unção com ouro nesse povo. Na última segunda-feira. Ou então nós vamos fazer no dia de Natal, que está todo mundo comendo peru, bebendo, divertindo. Então, vamos fazer a unção com ouro no dia de Natal. É dia 27? Pois é, então dia 27 a unção com ouro. Então, já que o pastor Nilton já resolveu o problema seu. A unção com ouro vai resolver. Só que a unção com ouro abre os seus caminhos, mas o investimento é tu que tem que fazer, não é o pastor que vai fazer para você. Ele vai orar, vai pregar, para Deus abrir os seus caminhos. Quem tem que investir é você. Sou eu, se eu quero prosperar. Porque se você tiver uma coisa só, se essa árvore, como ele diz, por exemplo, você só tem um negócio, esse negócio não deu certo, é como a árvore caiu para o sul, não tem como você pegar ela, levantar ela e derrubar ela para o norte. Onde ela caiu, ela fica. Aí aonde você estiver, por que muita gente faliu nessa pandemia? Quer ver uma coisa? Tem uma irmã aqui da igreja. Ela me disse assim, pastor, olha do tempo, irmão, que existe computador, que existe coisa. A irmã não sabia mexer no computador. Professora. E ela disse assim, eles vão me mandar embora. Diz, por quê? Porque eu não sei mexer no computador. Mas, irmã, esses anos todos que a senhora trabalha na escola, a senhora é professora, a senhora não sabe mexer no computador. Ah, pastor, eu não gosto dessas coisas. Eu também tenho coisa que eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Por exemplo, tem dia que eu não gosto de levantar cedo, irmão, mas eu tenho que levantar. Senão meu dia fica curto. E eu não dou conta de resolver o que eu preciso resolver. Tem coisa que você não gosta, mas você tem que fazer. Aí ela correu, foi fazer curso, foi fazer negócio. Aí sabe o que aconteceu? Ao invés do pessoal mandar ela embora, aumentou o salário dela, porque ela aprendeu a mexer.
Ah, não, porque eu já sou, tá, nisso aqui. Tá, não tem problema nenhum. Quanto mais você souber o que os outros não sabem, mais oportunidade você terá. Simples. Não precisa fazer conta nisso. Oferece o que não tem ninguém oferecendo. Faça o que não tem ninguém fazendo. Um tempo atrás eu estava do lado de um camarada, ele estava indo lá para Belém. Nós começamos a conversar e ele disse que estava indo a Belém para resolver um problema numa empresa lá. E eu disse assim para ele: você faz isso quantas vezes por ano? Ele: sempre quando eles precisam. Eles pagam o meu hotel, pagam a minha diária e pagam as minhas despesas para que eu vá lá para resolver o problema para eles. Eu olhei assim comigo, pensei comigo, cheguei lá na igreja, dei uma ideia para os jovens lá. Por quê? Porque não tinha ninguém lá no Pará, nem em Belém, que sabia fazer aquele serviço. Mas onde foi que aquele cara aprendeu? Tem algum lugar que ensina isso. Aprenda. Sabe quantos desses interessou? Ninguém. Mas na hora de ganhar um salário, que o camarada, eu perguntei para ele: se você quiser responder, você me responde, mas você ganha mais ou menos quanto por mês? Um mês assim que aparece mais serviço, 19, 18, 20 e poucos mil, é mais ou menos isso aí. É um negócio, acho que é de automação, não sei das quantas lá, um negócio assim. Eu não sei. E lá não tinha quem fazia. Quando você resolve o que ninguém resolve, você tem o ganho. Você faz o que os outros não estão fazendo. Eu tinha um camarada, se ele me assistir, ele vai ver que eu estou falando dele, mas eu não vou falar o nome dele jamais. Estava com dificuldade financeira, amigo meu, com dificuldade financeira, trabalhando, ganhando 3 mil por mês. E estava com dificuldade financeira, pensão alimentícia das crianças dele atrasada. E ele foi conversar comigo, eu fui e falei assim: rapaz, você quer ajuda? Ele falou: quero. Vai aqui, na frente aqui, peguei até para ele, tem um pessoal que ensina eletrônica. Daqui a pouco na HIT nós vamos precisar de um técnico em eletrônica. E é um serviço que você vai prestar quando a gente precisar, não vai atrapalhar você no seu serviço. Vai e veja quanto que é o custo. Ele foi lá e viu. Eu disse: eu vou pagar para você. Você não tem condição de fazer? Não. Eu vou pagar para você fazer o curso. Porque se eu ficar emprestando dinheiro para você, toda vez que você estiver apertado, você vai vir comigo. Agora, se eu pagar o custo para você, você vai conseguir gerar seu dinheiro e você não precisa de mim. Vai lá que eu pago para você. Você foi? Nem ele. Vai escutando. Um dia eu estou com um engenheiro da HIT no carro comigo, que foi lá para resolver um problema. E ele virou para mim e disse assim: Carlos, pastor Carlos, nós vamos ter que conseguir um técnico em eletrônica aqui em Belém. E o meu colega sentado atrás, no carro. Mesmo carro que então. Sério? Sério, nós vamos ter que conseguir uma pessoa de responsabilidade, assim, assado. Ele vai ficar responsável pela região norte toda. Quando a gente tiver um problema, ele vai lá, resolve e tal. Eu falei assim: só me diz uma coisa, quanto mais ou menos seria o salário desse indivíduo? Ele falou assim: uns 5 mil reais mais ou menos. Olhei para trás e disse assim: tá vendo aí, miserável, por que você só ganha 3? Você não quer investir. Às vezes o investimento que você tem que fazer é num conhecimento que você não tem. Invista. Hoje, por exemplo, está cheio de coach aí ensinando para os outros como atender cliente, como fazer sua rede, como não sei o quê. Irmãos, se você lida com gente e não sabe tratar com gente, faça esse negócio que vai ajudar você.
Aprender com os outros que sabem fazer, ó, que pelo menos aprenderam, mas aprenda com gente que saiba fazer mesmo, não é gente que está vendendo ilusão, não. Aprenda. Eu sei uma coisa que eu não tenho preguiça, é de aprender. Eu prometi para Deus e para mim que o ano que vem a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou me matricular num curso que eu quero fazer. Já fiz vários, mas esse eu não fiz, vou fazer. Por quê? Porque uma hora eu posso precisar, e se eu precisar, eu já estou pronto. Um homem prevenido